Vamos falar com Deise Rosa, psicóloga. A gente adora recebê-la aqui. Deise, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Quem em casa às vezes viu o tema de hoje, né? Se nós pais devemos ser, assim, os melhores amigos dos filhos, deve ter pensado, claro que sim. Há controvérsias. Nós devemos ser bons amigos, bons e grandes amigos dos nossos filhos. A palavra melhor amigo é super questionável, né? Primeiro por quê? Porque no decorrer da nossa vida a gente também se decepciona com os amigos, como a gente se decepciona com os filhos, né? Com as expectativas. Mas muitas vezes numa relação de hierarquia, de ordem hierárquica, uma relação de amizade, ela tem as duas trocas, né? E existem coisas que eu, como mãe, nem sempre devo estar colocando, por exemplo, algumas coisas da minha intimidade para essa relação com a filha. E, às vezes, o contrário também ocorre. Não precisa saber de tudo que acontece na vida da filha ou do filho. Na verdade, seria muito bom se a gente soubesse de tudo, mas a postura de melhor amiga que pode muitas vezes diferenciar da postura de mãe amiga. O que seria uma mãe amiga? Aquela que escuta, que acolhe, que quer saber dos amigos, que tem interesse pelo que o adolescente faz, que gosta de estar junto com esse adolescente, que, mesmo não gostando muito das músicas, mas eu quero entender que músicas são essas, eu vou tentar me divertir, vou tentar falar uma linguagem normal. Mas diante de algumas situações que esse adolescente venha fazer, eu preciso me portar como mãe. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, sei lá, filha, achei lá um namoradinho, vou sair no meio da aula pra lá dar umas namoradas com um menino. Se eu for contar para uma melhor amiga, talvez essa melhor amiga, se ela for mais madura, ela até vai orientar. Poxa, por que você não fez isso depois e tal? Mas, normalmente, me conta como que foi, e aí? Vai ver só a parte positiva da situação, não vai ficar chamando a atenção. Eu posso até acolher essa novidade que ela me trouxe, mas eu preciso fazer as orientações. Que talvez aquele lugar, naquele momento, não era o mais adequado, ela ter matado uma aula, faltado aula para esse movimento. E de quem é a postura de fazer isso? Da mãe e do pai, né? Dos pais, de modo geral. E não é uma responsabilidade de educar o que é certo e errado, não é das amigas, é Ou seja, dos quando a pais. gente resolve ser a melhor amiga do filho ou da filha, a gente acaba misturando esses papéis. Mistura os papéis, exatamente. Nós temos que ter claro qual é o meu papel. Então eu sou mãe, eu tenho que ser aquela mais rígida, eu tenho que ser aquela que só manda que meu filho... Não, a gente precisa também entender que quanto mais rigidez eu tenho com um adolescente, mais eu afasto ele de mim. Né? Então, e a gente esquece, a grande questão nessa fase da adolescência, nós esquecemos como é ser adolescente. Porque nós já passamos por isso. Mas naquela época não era igual. Era bem parecido com outras situações. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje, você lembra do caderno de confidências? Sim. Sim. Na nossa época tinha caderno de confidências. Quem em casa tinha caderno de confidências, que a gente ia direto para a página, né? Dos interesses, lá lógico. quando o mocinho bonitinho respondia. Hoje não tem o caderno de confidências, mas eles usam alguns instrumentos via WhatsApp, via programas do celular e coisa parecida. Está diferente? Está. Mas a intenção, muitas vezes, é a mesma. De repente, quando eu era adolescente, que quando, sei lá, eu levei um fora de alguém, teve aquele drama, aquele eu chorava. Hoje, a minha filha vai ter esse mesmo drama se ela passar por isso. Mas, eu que já sou adulta, que já passei por isso, vou falar assim, calma, minha filha, você vai vir outros depois e tudo vai passar. Vai passar. Ok, a gente até sabe como uma pessoa adulta que vai passar. Mas naquele momento eu preciso acolher aquela dor. Mas é muito drama, mas é a dor dele, né? Então, quando a gente respeita essa dor, a gente se aproxima do adolescente, né? Que é uma fase, a adolescência é uma fase muito difícil, porque eles precisam se afastar um pouco de pai e mãe para descobrir quem eles são. Faz parte, porque isso também vai formar a personalidade deles. Eles precisam ter um pouquinho de liberdade, de privacidade também, né, Deise? Exato. Até porque muitas vezes assim, não... eu quero saber tudo, eu quero estar junto, eu quero estar no quarto junto. Não, ele precisa realmente desse espaço, de ficar lá, né, na música dele, lá em tal coisa. E isso faz parte, e isso nós vivemos. Só que depois a vida vem e ela vai dando tanta lambada aí que a gente vai descobrindo que tem coisas que são bem mais duras de se viver do que aqueles dramas que a gente fazia no passado. Mas nós temos 30, 40 anos. Eles nunca tiveram 30, 40 anos.
Nós já passamos pelos 14. E é uma idade em que tudo é ampliado, né, Deise? Tudo é muito maior do que de fato é, mas nós, é bem isso que você fala, tem que lembrar, coitada da minha mãe. Ai, mãezinha, perdão, porque, olha, eu dei trabalho. A adolescência eu fui ardida, sabe? Eu não era fácil, não, nesse sentido. Porque assim. era fase de se descobrir quem... E assim, vamos pensar, hoje você vai dizer assim, quem é você hoje? Se você tem vontade de falar alguma coisa, talvez você vai boquejar também, porém, mais polida. Porque a vida foi te trazendo maturidade. Com 14 anos, você sabia? Não. Você foi descobrindo, eu quero fazer, eu quero acontecer. Então, é uma fase de descoberta. Nós, adultos, é que não temos mais paciência. Nós, adultos, é que já sabemos que aquilo é um drama. Eles não sabem necessariamente que aquilo é um drama. E na fase da adolescência, eles juram que sabem tudo. Que também é normal da fase, né? A gente tem, às vezes, fala assim, meu Deus, não sabe nada. Não sabe ainda. A gente mas eles adulto, se sentem com 15 anos adultos, exatamente. Né? Completos. Porque comparado com o que eles tinham na infância, que é o que eles viveram já, eles estão bem mais adultos, né? Nós, comparando a nossa idade com eles, a gente sabe que não estão. Mas é isso, nós já tivemos 13, 14. Eles nunca tiveram 30, 40, 50. Então, a gente tem que, às vezes, para conseguir chegar e ser amigo do meu filho, da minha filha, eu preciso lembrar que idade ele tem, né? E aí, trazer esse acolhimento, sim, mas não esquecendo que eu preciso, muitas vezes, ser firme com algumas coisas, porque é o meu papel amorosamente. Então, o meu papel não é só de ficar num sentido de eu sou autoritário, eu sou autoridade. Enquanto autoridade é alguém que tem experiência e que sabe como conduzir um caminho melhor ou pior. Autoritário é aquele que você vai ter que me obedecer e acabou. Porque eu estou mandando e ponto. E aí eu não crio a certa empatia. Então, quando a gente fala assim em ser melhor amigo, eu não me preocuparia em ser o melhor amigo do meu filho. Eu me preocuparia em ter uma boa relação de amizade. Porque quando a gente fala que não é legal ser o melhor amigo, porque ele tem outras pessoas para fazer esse papel, né? E ninguém vai ser a mãe. E não quer dizer que você não possa ser amigo do seu filho, né? Um pai amigo, uma mãe amiga. Pelo contrário, tem que ser, né, Deise? Sim, exatamente. Eu tenho que estar próximo. Mas aí algumas pessoas vão falar assim, mas eu tento abraçar meu filho, eu tento beijar, mas ele não deixa. Ele não deixa, ele tá, né? E o adolescente, ele fica meio de, mãe, para com isso. Não, né? Não gosto muito de me toques, coisa parecida. Então, mostre o amor, mostre a sua amorosidade de outras formas. Sei lá, você vai fazer um lanche especial, faz um bilhetinho, coloca lá na capa do caderno, coloca um bilhetinho no meio do guarda-roupa, lá no meio das calcinhas das cuecas, sabe? Assim, tipo, você é importante para nós. Porque receba os amigos dele em casa, Receba os amigos dele em casa, até para saber qual é a linguagem que esses amigos estão fazendo. Isso são sinais de amor, porque os nossos filhos, independente de qual for a idade, precisam saber que são amados. É isso que a nossa preocupação não necessariamente precisa ficar no melhor ou no pior. Precisa ficar no eu dou amor. Ele entende esse amor. E muitas vezes a gente colocar alguns limites, trabalhar com algumas dores, né? Até algumas frustrações, muitas vezes, que são necessárias. Se for colocado de uma forma amorosa, sim, ele vai com o tempo entender, né? Quantas vezes você passou na sua história, quando você levava lá uma bronca ou, enfim, um corretivo dos pais, que talvez foi da forma mais amorosa que eles podiam fazer naquela época, né? Não, e outra, eles vão entender depois, não é, Deise? Porque pode não entender agora, quando você fala alguma coisa. E, claro, sempre fale com carinho. Eu acho que o embate para adolescente não é algo legal. A gente tem que compreender, ter paciência, que é uma fase. Eles não vão ficar sempre rebeldes, assim. Nem todos são bem, também. Né? Incorpora uma fase, vai passar. Mas com o tempo passa e com esse tempo eles também vão perceber, lá que eu fiquei bravo, aquilo, agora eu entendo minha mãe, eu entendo meu pai, né? Isso acontece. E esse é um processo que é um ciclo natural. Tem um exemplo que eu gosto muito assim, né? Eu, mãe de uma menina pequenininha, então se eu tô lá toda de Barbie, de plumas e paetês, essa menina ela vai querer usar Barbies, plumas e paetês, cor-de-rosa, Quando ela vai chegando lá pelos os 2 anos, ela já decide qual a roupa que ela vai colocar, mas é uma roupa muito parecida com o que a mãe aprova. Lá pelos 7, eu também decido algumas coisas, já quero me posicionar um pouco mais, quero mostrar que eu tenho um certo estilo, coisa parecida, mas eu ainda tenho a aprovação da mãe e do pai. Quando chega na adolescência, se a gente usava só o rosa, plumas e paetês, eu vou usar o preto.
quanto mais caveira possível, só para ir contra, justamente para falar assim, eu tô aqui, eu existo. Passa o tempo, eu até volto a usar as plumas e paetês, mas aí com o meu preto. E aí eu vou dando a minha cara. E aí a gente vai voltando pro pai e pra mãe de novo, só que nunca mais a gente vai olhar eles enquanto super-heróis. A gente vai olhar eles enquanto humanos, né? Hoje você olha pros seus pais e toda a sua história como humanos que tiveram acertos e que tiveram erros. E aí eu sou grata por tudo que eles fizeram e o quanto eu aprendo por isso. Esse é o ciclo da vida. Então, é natural esse filho não querer mais usar a sua pluma e paetê igual você, porque ele precisa saber quem ele é. E depois, com um tempo que ele vai, né, mudando de grupo em grupo, para ele conseguir se achar. Esse é o ciclo. Então, quando a gente respeita isso, a gente está dando amor. E quando a gente entrega amor, a gente está fazendo uma relação de amizade. E eles não serão rebeldes para sempre, né? Até eu falei que eu fui ardida na adolescência e minha mãe teve muita paciência, graças a Deus, né? E hoje ela fala que não, que eu sou uma das mais boazinhas. Ó, que bom, tá vendo, gente? Então, não quer dizer que ser adolescente não vai continuar rebelde, né? É uma fase, né? Isso mesmo, até construir a personalidade e a identidade. O segredo é lembrar que eu também fui adolescente que passa. Eu também fui adolescente passa. A adulta sou eu, a adulta sou eu. Exato. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Para poder ter a paciência e a psicologia necessária. Deise, obrigada. Sempre muito bom ter você aqui. Um ótimo ano para todos nós, que a gente possa, assim, ter muita paciência na educação de filhos. E isso, não importa a idade, importa é o amor, né? E que a gente coloca nessa relação. E acessem as redes sociais, a Deise Rosa, que tem sempre muitos conteúdos incríveis lá. Passa pra gente a rede social Deise. Psicóloga _ Deise Rosa é o Instagram e o Facebook é Psicóloga Deise Rosa também. Beijo, sua linda. Obrigada. Até a próxima.